Laranjo! Salve seus 7 encruzilhadas! Era madrugada, quando uma gargalhada na encruza ecoou. Salve, Poder Supremo! Salve, seus 7 encruzilhadas! Você não imaginava que ia ser tão rápido, né? Essa nossa conversa. Não. É que é assim, quando eu percebo que essa menina está com muitas dúvidas, né? Eu já tenho que trazer logo a solução, porque senão o médio fica muito embargado de dúvida, não é bom. Não é bom. Né? É. Tá certo. Eu sei que as dúvidas são necessárias, porque aí traz o caminho, né, certo a seguir. Os questionamentos são necessários. E como você está? Graças a Deus, muito bem, muito feliz, muito honrado de novamente estar falando com o senhor, seu 7. Então vamos continuar, vamos desenrolar essa conversa, né? Vamos sim. Eu fiz umas anotações também. Depois, se o senhor quiser falar de um assunto em específico, o senhor pode falar. A gente ouve, seu 7, que o senhor sendo um Exu trabalhador e com muita luz... Luz? Onde você tá vendo luz? Tipo, luz, quando a gente fala luz, a gente se refere à informação. Ah, tá. Tá? Não é essa luz que o povo bíblico se refere, ou sei lá. E que o senhor é um verdadeiro guerreiro que luta para difundir a Umbanda e seus fundamentos. É verdade isso? É claro que é verdade, mas para que fazer o firmamento da Umbanda e todos os seus tronos sagrados, né? Eu sempre digo que precisa também da consciência, uma consciência nova, né? Até porque a Umbanda está perdendo os seus adeptos, né? Seus médios para outras religiões. Estava, isso mesmo. Né? Então a Umbanda ela precisa dessa mudança. Né? Então trazer todos esses conhecimentos, que não são novos, né? Não são novos, já existe. Já. Né? Mas o senhor estudou muito isso aí do outro lado. Porque... Quando você fala estudar, você tem que entender o seguinte. A sua experiência pela vida terrena faz com que você albergue esses conhecimentos aí em qual você acredita. Então, eu tenho uma existência milenar, eu tenho uma história particular, isso me fez estar postado diante, como eu falo para a menina sempre, né? Diante de um livro aí com muita história. Então, esse livro com muita história traz essa experiência, né, esse conhecimento, como você gosta de dizer. Isso. Mas nada mais é do que a passagem por várias etapas aí difíceis, ou até são etapas que a gente sempre fala que veio para evoluir. Né? Isso. Então, esse conhecimento que você fala é por conta do que foi passado através da minha experiência aí. Tá certo. E o senhor, então, a diferença do senhor e eu é que o acúmulo das suas experiências e esse conhecimento adquirido está mais acessível ao senhor por estar desencarnado do que a minha pessoa. Aliás, todo ser da Terra, quando ele desencarna, ele começa a ter uma parte dessa história, né? Então, como um Exu não reencarna na Terra, então ele vem com esse arquivo mental, digamos assim, vamos colocar arquivo mental para você entender. Esse arquivo mental é extremamente rico, né, em experiências. Tá. Eu vou falar uma coisa agora que vai abrir uma porta para a gente aprender outras coisas. Que, segundo relatos, na última encarnação do senhor, o senhor viveu num bairro chamado São Cristóvão, na cidade do Rio de Janeiro, desencarnou jovem com 26 anos. Tem a ver com a sua pessoa? Olha, é como se fosse assim. Você tem algumas lembranças, né, lapsos de tempo de quem você foi numa vida passada. Todo mundo tem esse acesso. Né? A minha energia, onde está tronada, ela não fez essa etapa de reencarnação na Terra. Nossa, então o senhor não é extraterrestre.
Que eu tava falando antes, ué. Os tronados não fazem parte, tá, da experiência terrena. É como se, de repente, tenta imaginar você sentado num trono, abaixo de você tem 7 ramificações, em cada uma dessas ramificações tem vários espíritos que obedecem a esse seu trono. Entendi. Imagina você tendo que sair por um curto espaço de tempo, porque a vida na Terra é um curto espaço de tempo, você tem que sair por um segundo para passar por essa experiência terrena. O seu trono vai ser derrubado. Então, existe sim, dentro da minha falange, alguns espíritos, alguns Exus, vamos dizer assim, que passaram por essa experiência terrena e levaram o meu nome. É da mesma forma, do mesmo jeito que eu estou aqui, incorporado no corpo dessa menina, tem outros seus 7 encruzilhadas baixando em alguns terreiros, tem seus 7 encruzilhadas fazendo magias. Imagina o sol. O sol, ele pode estar em todos os lugares, mas ele não sai do lugar. Porque se ele sair do lugar, também vai desandar tudo. Então, você tenta imaginar isso. Você vai escutar muitas histórias a meu respeito. Todas as histórias são verdadeiras. Entendi. Mas o sol, ele não pode sair de um determinado local. Então, o senhor em específico, as encarnações do senhor, todas o senhor viveu em outros mundos mais evoluídos? Sim. Entendi. E aí, como é que foi a sua última encarnação quando o senhor... Você entender, né? Você precisa entender sobre as hierarquias, né? Preciso. Diante dessa existência atual, né, o planeta Terra e as suas dimensões espirituais são regidas por leis e fixadas no firmamento de hierarquias. Então tem as hierarquias dos anjos, dos demônios, dos Exus e tudo mais além. Dentro dessa hierarquia sagrada, tem alguns polos que não podem adentrar no plano Terra. Porque é a mesma coisa de você querer que o Sol encoste na Lua ou vice-versa. Porque não faz parte dessa existência terrena. Existem energias que não fazem parte dessa existência terrena. Entendi. Claro. E aí, então... E aí é dado pela cobertura, né, da lei, para que essas ramificações que fazem parte dos seus 7 encruzilhadas, é dado a permissão alguns soldados que fazem parte da minha vibração reencarnarem para a evolução do trono do Senhor 7. Deu para entender? Sim, sim. É como se você precisasse evoluir. Você não pode sair do seu local que você está. Então, alguns soldados abaixo de você é permitido pela lei a reencarnar na Terra. Que nem o homem santo. O homem santo que desceu no corpo físico, né, Jesus Cristo, não era ele. Não era o mesmo que vocês conceberam. Ele teve que adentrar nesse plano Terra, mas ele era uma partícula, era um fragmento da existência crística. Porque se ele fosse realmente essa força dessa energia crística, que sabemos que é, vocês não entendem, mas nós sabemos que é, o planeta não estaria como está. Mas então ele foi um fragmento. Então, quando um Exu ele vem à Terra para evoluir, ele não está só evoluindo ele especificamente, ele está evoluindo o trono dele. Por essa razão que eu sempre digo, que vocês médiuns da Terra têm que entender o poder mediúnico, mediador que vocês têm, porque quando vocês evoluem, vocês vão evoluir toda a linha ancestral de vocês.
tão magnífico isso, quando você evolui, toda a sua linha ancestral evolui também. Entendi. E não é só evoluir através de um desenvolvimento mediúnico, né? Só para saber incorporar, para saber quem é o orixá, para saber. Não é só isso. Uhum. Eu vou voltar a falar nisso. Uhum. É trazer justamente aquela reforma necessária, né? De ser implantado na luz, implantar luz aqui na Terra. Uhum. Tem isso a ver com a palavra mônadas? Sim. Sim. Por quê? Quando vocês têm essa percepção única do Deus que vocês são, não é bem nem percepção. Não vou falar percepção, porque vocês não entendem. Não entendemos ainda. Vocês não entendem. Até porque é aquilo que eu falei do livre-arbítrio, né? Vocês não entendem. Quando vocês têm a percepção das divindades, vamos colocar assim, das divindades, porque vocês estão mais próximos das divindades do que Deus. Uhum. Vocês começam a trazer isso interiormente e começam a buscar o único caminho que leva a essa evolução das divindades. Então, é isso que representa um ser na Terra. Né? Não adianta ser na Terra vir aqui e ocupar espaço. Tá. Muitos ocupam espaço. Que nem. Quem da sua família já faleceu? Minha avó. O que ela fez de bom? Ela deu à luz o meu pai. Ocupou espaço. que seu bisavô fez diferente? Deu à luz a minha... diferente? Daí é difícil. Acho que... Você não vai saber, né? Mas, enfim, todo mundo ocupa espaço. Essa é a verdade. Todo mundo ocupa espaço. O que quer dizer ocupar espaço? Vem para não fazer nada. Vem para essas férias. São pouquíssimos aqueles que fazem algo para ecoar na linha ancestral. Entendi. E aí, por isso que fica naquela roda da aprovação, do karma probatório. Olha, a gente ouve às vezes um Exu agradecendo ao médium por ele ter sido uma pessoa equilibrada, disciplinada sobretudo, que permitiu que o Exu que trabalha através dele evoluísse bastante. Tem a ver com o que o senhor está falando? Claro que tem. Claro que tem. E quanto mais essa menina se abre para o novo, mais eu vou estar trazendo o novo para ela e mais vai estar sendo implantada essa semente e todo mundo se ajuda. E aí, ramificações, né, se firmam, né? Só que você sabe que é meio perigoso isso, não sei se você sabe disso. Como perigoso? Como? Porque assim, estamos trazendo algo novo, né? Eu pelo menos, eu venho na Terra para implantar algo novo. Mas tem um povo lá de baixo que gosta de ficar fazendo aquele arroz e feijão do mesmo jeito. Né? Não vai gostar. Então vai querer fazer o quê? Derrubar minha falange. Derrubando minha falange, na ilusão derruba meu trono. Derrubando a minha falange, a menina fica desprotegida. Porque o povo não gosta muito que se abra o mental do médium. Então tem aquele, mas olha lá, aquele seu sete está baixando ali e falando que não é para falar. Por quê? Eu baixo aqui e eu trabalho desse jeito. Então aí começa aquelas, como vocês chamam, as ditas guerras espirituais, né? Nossa. Eu vi mesmo que no último diálogo nosso, o senhor disse, eu como Exu, diferente de vocês, tenho consciência dos meus erros, inimigos e do meu trabalho. Então o senhor disse essa palavra inimigo, inclusive eu queria voltar nela hoje, o senhor já deu o gancho. Então esses seriam os inimigos que não o senhor criou, mas é a resistência deles
permitir o outro fazer o que ele quer e arcar com as consequências? Isso mesmo. Por quê? Energias se alimentam, né, de verdades. Porque essa é a minha verdade que eu trago em cima do que a menina precisa aprender como verdade. Mas tem outros espíritos aí que têm uma verdade diferente, né? Que precisa do médium enchendo a cara, né? Para receber um Exu, né? Tem inimigos aí espirituais que precisam se ligar em médiums que fazem as magias pesadas contra os seus próprios povos aí. Então, esses inimigos, eles não vão querer que isso se alastre. Então, o que eles vão fazer? Vão querer derrubar. Entendi. Então, a proteção é muito necessária. É por essa razão que uma vez eu disse para você. Quando eu falo uma vez, né, porque parece que foi tanto tempo na Terra, né? Nossa, é mesmo. Vocês imaginam como o tempo da Terra passa. Se vocês soubessem, vocês iam fazer as coisas, não iam postergar tanto. Mas, enfim, é por essa razão que nós temos que nos aliar a alguns Exus e guardiões da vibração dos médiuns. Então, vamos dizer que você tenha 2 Exus aí na sua vibração. Um Exu de cada orixá. Então, eles têm que se alinhar para que possam te proteger. Tá. Entendeu? Então, que nem tem aqui, eu tenho o seu tranca-rua, um aliado forte, eu tenho o seu chutiriri, um aliado forte, tem o seu meia-noite, seu capa preta. Não que fazemos parte da mesma vibração, mas estamos alinhados em prol de um bem maior. Entendeu? Cada um seu canto. Não é que nós estamos na mesma vibração, mas estamos alinhados na base de um bem maior. Porque eu primeiro comecei esse trabalho, dali alguns diálogos já, e eu entrei eu me tornei filho do Caboclo Flecheiro, juntamente com o seu Giramundo, no templo onde eu vou, aqui em Piracicaba. Daí eu me aproximei do seu Giramundo, o seu Exu, quando ele estava incorporado, falei, até procurei saber isso. Falei, olha, seu Giramundo, eu posso ser filho da sua casa, não vai trazer problema para o senhor criar inimigo, porque esse trabalho que eu estou fazendo? E daí ele deu aquela gargalhada alta e disse que pode fazer o que você precisar fazer, não se preocupe com nada disso. Porque eles estão dando a sua proteção. Até porque você tem a outorga, né? A sua outorga faz com que você seja protegido. Eu sempre falo assim, às vezes quando eu dou os conhecimentos aqui nesse local, eu sempre falo assim, minha gente, vocês acham que todo mundo vai ter um Exu de proteção. O Exu de proteção, ele não vai só proteger o cabra contra as diversidades da vida. Ele vai proteger o arquivo de conhecimento que o médium pode trazer para a Terra. Olha que fantástico isso. Nossa. Você está entendendo? Tô então, às vezes o pessoal tem um Exu. Exu tem que ver. É Exu trabalhador, então vai trabalhar, como vocês dizem, para o cavalo. Mas não vai fazer mais nada além daquilo. Agora, quando o médium, ele é um grande arquivo, um potencial para trazer um conhecimento aí, meu filho, aí tem muito guardião para proteger ele. Aí tem. Mas e não é que esses médiums, deve se sentir melhor que os outros, mas porque não está protegendo ele, está protegendo o que precisa ser feito. Justamente. Não é ninguém melhor que os outros, porque todos têm a mesma lição. E está na vida, claro. Está na vida, meu filho, tem que ir para cima. Não é porque é melhor, não. Está na vida. Não está nem um degrau mais elevado. Está dentro da vida. Só estando na vida, já o negócio pega. Nossa. Então, quando eu disse que ele riu alto e a senhora disse é porque ele conhece a realidade aqui do outro lado e você tem a outorga. O que quer dizer essa palavra? Outorga? O que no sentido que o senhor se referiu? Você tem uma outorga, você tem uma permissão
Ah, tá. De vir para a Terra e fazer o que você está fazendo. Tá, entendi. Então, antes de uma vida aí, antes de você reencarnar nessa vida atual que você está, lá, antes, no momento que você pegou, faz de conta que você estava prontinho para adentrar no ventre materno. Aí, seu povo aí fala, olha, vamos assinar esse papel, que eu estou te dando autorização para você fazer o que você tem que fazer dentro da nossa Umbanda. Então, esse é o outorga. Então, você assinou o papel lá em cima, autenticou, carimbou. Entendi. Então, quando a gente fala com vocês e vocês cientes dessa outra realidade, vocês riem despreocupados porque não tem muito com o que se preocupar. Me explica melhor isso que você falou que eu não entendi. Quando eu falo com o seu Giramundo, ele ri, quer dizer que ele não está preocupado por conta dessa outorga, ele sabe que tem a proteção necessária e tudo vai acontecer conforme. Você tem alguns sinais implantados, né? Todo médium que traz um conhecimento inovador, ele tem sinais implantados. Sinais? Esses sinais como se, no seu corpo espiritual. Só que quando você reencarna, eles estão todos apagados. Conforme você vai, olha a importância que é a mediunidade. Conforme você for adentrando, implantando o seu conhecimento na Terra, esses sinais vão ficando luminosos. E vocês enxergam. Sim, aí qualquer Exu da banda de lá que não aceita, quando vê a representação que você fica mais na dele, entendeu? Eu falei, esse aí tem dono, não vou mexer que esse aí tem dono. Dono, assim, amigos, né, que estão voltados para o mesmo fim. Não vamos mexer que esse aí tem outorga. Mas tem sempre uns safados que conseguem. Escapar, assim, dar uma entrada, assim. Porque vai entrar na deficiência do médium. Entendi. O médium, ele é um sistema, né? Ele não é só um sistema físico, ele é um sistema emocional. Entendi, claro. Então, os processos emocionais do médium atraem também o que é negativo. Então, às vezes, na maioria das vezes, o Exu deixa um pouco esse médium padecer para que ele também se resolva emocionalmente. Lógico. Para o futuro estar fortalecido. As lições, né? Agora, o senhor deu uma pista na outra conversa, o senhor disse assim, olha, nós trabalhamos numa egrégora, se referindo ao Tiriri, e ele está nesta vibração. Então, isso quer dizer que o Tiriri que trabalha comigo está na vibração de Oxalá. Todos os orixás são alinhados na vibração de Oxalá. Todos os orixás. Os Exus estão vibrados na vibração dos orixás. Tá? O seu Exu Tiriri, por conta desse conhecimento que você tem, não é que ele é meu amigo, não. Ele faz parte de uma outra vibração, de um outro orixá. Mas ele também, pela força que você tem de conhecimento, ele também vai estar na minha vibração, porque trabalhamos no mesmo polo, no polo do conhecimento. Entendi isso. Agora, explica uma coisa. O seu Zé falou, olha, Tiriri, Tiririlonã é a mesma coisa. Porque tem muita gente que ouve e trabalha com o Tiriri também. Eles querem saber, por que existe esse nome Lonã? O que quer dizer? Se é a mesma coisa? Já tem Porque assim, os nomes são, é que nem eu falo, os nomes são fragmentos, que nem o meu nome não é Senhor Sete Encruzilhadas. Não é? Não, também não posso falar o meu nome. Da última encarnação. Não vou poder falar o meu nome. Porque o senhor estava no outro planeta. Meu nome tronado eu não posso falar. Os nomes, um que teve muita modificação, que nem os orixás. Os orixás não eram esses nomes que vocês têm. Então, os nomes, eu sempre falo assim, os nomes pouco importam. Tá certo. O que você tem que fazer é sentir as vossas energias. Entendi. Sentiu,
Começa a captar as informações para resolver seus processos emocionais. Porque é isso que o médium padece. A partir daí, aí depois vem o nome. Tá. Então... Aí depois vem o nome. Tá. Então tá, deixa isso pra lá. Agora, esse sobrenome que eu ia perguntar, mas vamos voltar nesse ponto onde a gente parou. O senhor, então, para se tornar um Exu, como é que foi do momento da última encarnação sua até o senhor virar um Exu? Bom, eu, na verdade, eu era um grande mago branco. O que é um mago branco? Ele sabe fazer magia, eu sei disso, mas... Não, eu era da luz. Da luz. Nos planos cristalinos. Nossa, que gostoso. Tão gostoso que eu fiz coisa errada e desci. E entrei na lei. Nossa. Todo mundo que está ouvindo o senhor também fez, né? Todos os Exus fizeram o que não era para fazer. E aí? E aí desci. Tá, desceu. E desci e tive que fazer o quê? Conquistar territórios para ser um Exu tronado. O senhor teve que brigar com muita gente. Porque na verdade é igual o médium, né? O médium, ele faz coisa errada, abaixa a vibração dele na Terra, né? As coisas não começam a andar. E aí ele tem que guerrear contra ele mesmo, diferente de mim. Eu tive que guerrear contra os inimigos, né? Mas cada um de vocês tem inimigos aí que vocês mesmos colocam para que vocês possam realmente se elevar na luz. Então eu era um grande mago branco, vivíamos, né, todos num espaço cristalino. Não dá para você conceber o que é. Mas enfim. Mas o senhor lembra? Sim, muitos, teve um grande mago aqui na Terra que escreveu sabiamente a minha história já. Qual que é? Não sei se eu posso falar, pode falar? A gente vai ter acesso à informação da sua história, é óbvio. E ele trouxe o nome espiritual Emissaré, que não é bem meu nome tronado, mas ele conseguiu trazer o meu nome espiritual, Emissaré. Entendi. E conta a sua história lá? E conta a história. Mas que parte da sua história? Toda a minha história. Mas desde quando veio de lá das luzes lá? Desde que veio das luzes. Olha. Então tem um livro sobre isso, será? E como é que chama o livro? Emissaré, Guardião, Seus 7 Encruzilhadas. Tá. Então tá bom. Olha, quem tá ouvindo já pode pesquisar se quiser. Agora, como é que funciona então a sua ligação com os outros 7 encruzilhadas esses? Eles trabalham dentro da sua luz, do mesmo jeito que o senhor trabalha dentro da luz de Oxalá? Quando você fala luz, é uma coisa tão grandiosa. É a vibração. Estamos trabalhando todos na mesma vibração, dependendo da conscientização humana para a evolução na vibração de Oxalá. Tá. Então amanhã eu vou falar com... Pode continuar. Então, pode falar. Então amanhã eu vou conversar com os seus 7 encruzilhadas, com outro médium, e não é o senhor. Não faz parte dos degraus. Do seu... Mas uma hierarquia. Existe uma hierarquia. Através da consciência do médium, do que o médium concebe dentro da sua religiosidade, é que o seu 7 pode trabalhar. Tá. Porque essa menina não adianta falar para ela fazer coisas na encruza que ela não vai fazer. Porque ela é cética. Cética? Ela é cética. Ué? É por isso que eu gosto dela. Sabe por que eu chamo ela de menina? Porque tudo que a gente manda ela fazer, ela faz. Mas ela não concebe alguns rituais magísticos. Isso não vai adiantar que ela não vai fazer mesmo. Olha lá. Criança não tem medo? Ela também tem medo. Tá, entendi. Agora, uma entrega numa encruza é um ritual magístico. Sim. Que ativa forças espirituais. Ativa um campo
o campo que ativa as forças espirituais. Abre um portal. Uhum. E esse portal, vocês rezam bem, para não ativar a força contrária. Como é que se reza bem, seu Exu? Porque é bem assim, vamos dizer que você vai fazer um trabalho numa encruza. Vamos ver. Né? É. Já tá tudo errado, porque normalmente vocês pegam encruza em T. Encruza em T não é seu 7 encruzilhadas. Entendi. Aí vocês vão nessa encruza em T fazer, arriando alguma coisa para os seus 7 encruzilhadas. Vocês têm que ter força no mental, poder no mental, para abrir um portal, para que esse portal entre na vibração do seu 7. Porque senão, em cada lugar que vocês vão fazer as magias, tem um neguinho lá. Tem um espírito lá. Tem um neguinho que tá lá esperando. Quando vocês ativam realmente o portal dos seus 7 encruzilhadas, ou do seu tranca-rua, quem quer que seja, o portal ele é tão forte que aí limita. Esse campo tem quem manda. Agora, na maioria das vezes, e bem maioria das vezes, vocês acham que é abrir um portal. Nossa. E o povinho que está ali se alimenta daquilo. Os espíritos, né, que se alimentam desses bichos. Aí a vida não começa a andar. Então, por isso que eu sempre falo para a menina, não, você não fazer, não faça. Faz o que é mais fácil para você. Você conhece seu mental. Então, comece a partir daí, não faça. Porque você vai chegar lá, não vai ter força, não vai dar muito certo. O que motiva uma pessoa a fazer uma entrega dessa? Numa encruza? O conhecimento ancestral que a pessoa tem. Tá, mas é para conseguir alguma coisa que ela não tem. É claro, porque vocês adoram uma barganha. Vocês adoram uma barganha. Se você chegar para mim e falar, muitas vezes já vi, seu 7, o que você precisa? Eu ganhei tal coisa pela reforma, tá? Pela reforma interior. E o que o senhor precisa? Continue batalhando, evoluindo na sua reforma interior. Entendeu? Entendi. É por isso que eu falo, a gente tem que segurar as porteiras, porque eu sou contra um ritual magístico feito nesses lugares aí que vocês escolhem. Por pessoas leigas. Por pessoas leigas. Nossa. Que em vez de ajudar, bagunça. Agora, o senhor usou a palavra ajudar. Então, uma entrega, ela pode ajudar de alguma forma, mas ajudar o quê? De que forma pode ajudar uma entrega? Depende para que fim, né? As entregas são... Tem muitas entregas, depende para que fim. Então fala aí a última que fizeram para o seu reinado. Bom, a última que foi feita foi por conta de um processo judicial. A pessoa estava perdendo tudo. Nossa. Né? E aí foi pedido a ajuda dos seus 7 encruzilhadas. Tá, pediu ajuda. Então, vamos falar disso. A pessoa... Aí, pela lei, lá. Pela lei, a pessoa estava realmente sendo processada injustamente. E aí foi fácil fazer a comida bem feita, né? Digamos assim. Entendi. Porque a gente não vai mexer também naquilo que a lei não permite. E aí pedimos, faz isso que você vai conseguir. E aí foi feito e a pessoa conseguiu. Então, é um exemplo assim. O senhor já ouviu falar de bullying? Bullying é quando uma pessoa mais grande bate numa fraquinha pequenininha. Ou então vem com um grupo de pessoas... a magia funciona isso. É isso mesmo. Entendi. É isso mesmo. Agora esse negócio de que o povo fica colocando aí, que tá acabando com banda, esse negócio de amarração, essas coisas, e aí? não existe pela lei.
Não existe o quê? Presta bem atenção, ainda esse ano muitos vão ser derrubados, porque a lei está chegando. Isso. Em 2012 a lei se firmou. Ah. Então, muitos lugares que não têm acesso, né, a essa evolução da lei, muitos vão ser derrubados. Nossa. Aliás, eu acho que está até certo, sabe por quê? Que se tem povo fazendo amarração, é porque tem povo que acredita, né? Que é um caminho mais fácil, não é? Eu tenho mesmo que fazer, tenho mesmo que pagar. É o povo burro. Mas você fala, tem gente que acredita, mas se acredita não acredita, não pega? Então, não, mas não é, mas não, tem casos que pega, viu? Então é porque é real. Tá na mesma afinidade. Mas é que tem gente fazendo, ganhando dinheiro com isso. E tem gente que paga, então tá tudo certo. Quem sou eu para falar alguma coisa? Mas a lei está chegando. Ah, entendi. Quando o senhor diz a lei está chegando, é que o tempo de fazer a maldade por estas bandas está acabando. Já está. Não, é esse tipo de maldade, porque tem outras, né? A lei não vai tirando tudo, não. A lei ela vai partir dos degraus. Entendi. Pensa nisso, não esquece dos degraus. Tá. Então, esquece do sol. Tá. Então, só para esclarecer, uma pessoa às vezes então ela decide fazer uma entrega para um Exu tronado, e aí é no sentido de fazer o quê? Olha, estou sendo injustiçado e estão batendo em mim, são mais fortes e eu não acho que mereço isso. O senhor me resolve, me ajuda com a parte que me falta. É isso. Na realidade, os utensílios magísticos que o médium usa é só para que seja imantado a energia do médium para que o Exu possa trabalhar. Então essa seria a minha próxima pergunta. O que foi entregue e de que jeito aquilo foi utilizado? É para isso, não é que o Exu vai se alimentar daquilo, porque isso ia ser uma forma muito animalesca de Exu, né? Mas é por isso que a maioria do povo não entende nem o cigarro na Umbanda e nem a entrega na Umbanda, porque esse Exu sendo evoluído não faz sentido, é porque nós interpretamos assim. Não é? Faz sentido, por exemplo, a gente pensar que um Exu vai comer aquilo? Não faz. O que está ali imantado, que o médium imanta ali, é a energia do médium para que o Exu possa trabalhar. Mas não precisa ser comida, então. Pode ser uma bonequinha, um carrinho. Não, depende do que o Exu vai pedir, né? Entendi. Bom, aí o senhor pode dizer... Você sabe o que eu acho engraçado? Que nem isso que você falou. O povo não aceita cigarro na Umbanda, né? O que mais você falou? Não aceita nem cigarro na Umbanda, nem o fato de um Exu fumar, beber ou receber entrega. Essas três coisas é muito difícil de entender. Mas eu acho engraçado isso. O povo não aceita o fumo na Umbanda, mas eles, nos outros lugares aí, que eu não vou falar qual, porque eu também estou pela lei, o povo fica totalmente fanático, cego, e tem vícios piores dentro do mental. Muito pior que a entidade que precisa do elemento ar através do fumo. Claro. A marafa nada mais é do que precisa transmutar o que o médium está recebendo. Mas também, sabe o que está acontecendo? Também, muito médium está fazendo bagunça. Enche bem a cara da marafa, depois fala que é por causa da entidade. Mas dá para saber quando não é, porque a hora que a entidade sai, ele fica bêbado. Não é assim? É mesmo. Se ficou balançando, já que não está com a entidade. Não, mas olha, não devemos generalizar, o senhor sabe bem, né? Porque às vezes o médium é sério e a entidade não sabe transformar muito bem o negócio e ele fica meio... A Umbanda não é... Quem carrega a Umbanda hoje em dia não é fácil. A mesma limpeza que teve na época distante dos escravos é a mesma limpeza que está tendo agora para os pais de santo, mãe de santo. Porque você carregar uma casa não é fácil. Não é fácil. Os próprios assistidos, os adeptos, não valorizam essa parte da Umbanda. Acha que tem que ter a caridade.
Até, tá, mas para ter caridade precisa ter toda uma estrutura, né? Então, quem paga toda essa estrutura? Então, hoje, os adeptos eles têm que ter essa conscientização, porque eles vão naqueles outros lugares lá, eles vão ter... Bom, deixa eu ficar. Olha, então tá, vamos falar disso. O médium, ou os trabalhadores, ou como o senhor mesmo falou, os guerreiros da luz, eles criam inimizades gratuitamente sem saber, porque isso parte da inveja do outro, ou da falta de conceito do outro, conceito amor próprio. Para que ficar com inveja do trabalho dos outros, do que os outros estão fazendo? Que se vire. Mas, meu filho, você sabe onde você está? No planeta Terra, meu filho. Você está no planeta Terra. Tá certo. O planeta Terra tem tudo isso aí, toda essa mesquinhez aí. Ah lá. Você está no planeta Terra, não tem muito jeito, sabe? Agora, isso então... não é só dentro da Umbanda, todas as religiões são assim. Entendi. Então agora, quando uma coisa ruim acontece comigo, eu sempre digo assim, olha, se eu merecesse estar exposto a coisa melhor, eu estaria encarnado num planeta mais evoluído. Não é? Isso é com certeza. Isso então, com certeza. Então isso me ajuda a passar pela dificuldade com consciência, não é? Tem que passar pela consciência, até porque eu já falei para você que não tem livre-arbítrio. Eu quero falar dessa ideia do livre-arbítrio mais um pouco, já que o senhor trouxe. Só que um pouquinho antes da gente entrar nela, eu quero saber sobre... Deixa eu só falar uma coisa para você. Fala. Vocês são médium, lembra que eu falei que vocês são mediadores de energia, né? Sim, senhor. Então, quando você fala que você passa por um processo, na realidade você está se afinizando com energias afins. Né? Então, toda energia, ela produz uma ação. Uma ação positiva ou uma ação negativa. Qualquer ação que simplifique, né? Para vocês que são médicos, você entender, uma variação de temperatura no corpo de vocês, ou frio ou quente, arrepio ou não, isso também demonstra a polaridade que vocês estão. A energia, ela não se cria. Isso que é mais magnânimo nesse planeta de vocês. Ela nem se destrói. Ela se transforma. Tudo que está no universo sempre esteve. Então é a mesma energia. Então quando você sente alguma coisa no seu corpo, você pode transformar para a luz, ou se é da luz, para a evolução. Não é magnânimo isso? É maravilhoso. Mas essa transformação a gente faz com a força do mental ou do emocional? Hoje vocês padecem de processos emocionais. Tá. Hoje o médium padece de processos emocionais. Então tem que equilibrar o emocional. Tá bom. Então agora, antes que a gente fale só um pouquinho mais sobre o livre-arbítrio, eu queria saber assim, o que é feito e como é feito da parte de vocês o trabalho, uma vez que uma pessoa faz uma oferenda bem feita. Vocês trabalham com a ajuda dos elementais? Como entendi? Não, repete que eu não entendi nada. Vou repetir. Olha, quando a gente faz uma oferenda numa encruza e a pessoa não é leiga, fez tudo direitinho, fez a parte dela, agora é hora de vocês trabalharem. Como é que funciona esse processo do lado de lá, onde o senhor está? Sim. Isso. O senhor tem a ajuda dos elementais? Tá, é necessário transmutar os elementos, porque cada utensílio magístico que vocês colocam ali, ele representa um elemento, tá? Então tem o metal, tem o fogo, tem a água, então, a terra, né? Então nós vamos trabalhar esses elementos, tá? Tem todo um grupo, lembra que eu falei que não é um só. Não é o seu cérebro que vai baixar lá, é todo um grupo. Cada grupo vai pegando e transmutando o que está de melhor ali. Porque não é perfeita, a magia de vocês não é perfeita. Se fosse perfeita, seriam, assim, imensuráveis magos na Terra. Mas é a culpa de vocês, não é? Que não explica direitinho. Você vai falar que é a culpa do povo lá de cima, que não trouxe para vocês as lembranças de outras vidas. Tá certo. Vai lá.
Até porque eu já disse para você que não dá para dar pérolas aos porcos. Não né? dá, faz uma besteira maior ainda. Aí vem o poder, vem a ganância. Então. E aí, então, vocês fazem as transmutação das energias. Porque é necessário para abrir o caminho da pessoa. Agora, o que significa? No meu caso, eu trabalho através de empreender o médium. Né? Não só espiritualmente, financeiramente e mentalmente. A minha parte não é emocional. Tá. Eu não trabalho com o emocional. Porque o meu elemento não é água, eu já disse para você. Sim, empreender o médium. O senhor pode dar um sinônimo dessa palavra? Seria... Você nasceu para ser rei. Uhum. Então eu vou trabalhar em cima disso. Sim, você precisa implantar o seu nome na Terra. Uhum. As pessoas precisam conhecer você. E eu vou trabalhar em cima disso. Entendi. Mas no caso, se, por exemplo, eu não tenho o seu 7 comigo, mas eu tenho Tiriri. Aí você vai perguntar para ele o que ele vai fazer com você. O meu trabalho é esse. Entendi. É ele que vai... E todo mundo é assim, é o próprio Exu da pessoa que vai... Mas se for um Exu, porque eu tenho um Exu como senhor do conhecimento, o seu menino também, seu menino. E quem tem um Exu de proteção só, como é que fica? Fica desamparado? Azar dele. Cada um tem um Exu que merece. Como é que faz para merecer? Vai trabalhar espiritualmente, vai fazer o que quiser lá. Eu saí da banda de lá, não sei, eu sei da banda daqui. Como é que faz para merecer um Exu do conhecimento? Não tem merecimento. Já vem do... Se não tiver um Exu que trabalha, não vai existir um Exu de conhecimento. Uhum. Se não tiver um Exu de proteção, não vai existir um Exu de conhecimento. Tá. Nada é melhor que o outro. Lá. Tá entendendo? Então, eu perguntei pro seu Zé Pilintra, vou perguntar pro senhor. Tem gente que fala que se você ter os 7 encruzilhadas na sua vida, você não precisa mais de ninguém. Não precisa de herê, não precisa de preto velho, de caboclo. A pessoa se engana, não se engana, seu Ele falou isso. Eu não vou falar o nome por respeito à pessoa, né? Mas Porque ela tem seu 7? A pessoa tem, assim, o seu 7 e diz assim, olha, eu tenho o seu 7 encruzilhadas, o que eu preciso mais? Nada. Essa pessoa está na ilusão, né? Mas é que ela confia no senhor. Vou te falar uma coisa, presta bem atenção. Vai lá. Não adianta a pessoa, por exemplo, ter um caboclo de Ogum, se ela não tiver sabedoria dos pretos velhos para usar essa força. E se ela não tiver a proteção de um Exu para elevar nos caminhos de Ogum. Não adianta essa menina ter os seus 7 encruzilhadas, trazer esses conhecimentos, se ela não tiver a sabedoria da vovó Maria Conga para afirmar o que ela precisa afirmar. Então, o que o médium precisa parar de firmar é essa ostentação, né? Ela tem que parar de firmar a ostentação, porque é todo um grupo que precisa do outro. Não dá para se fazer nada nesta vida se não tiver a outra parte do outro lado. Tá certo. E as crianças? Como é que o senhor interage com as crianças? Os pequenos? Os pequenos, os herês? Isso. Como que o senhor interage com ele aí? O que você concebe pelos herês? Vamos ver se você tem conhecimento disso. Eu tenho muito pouco. Os herês... Fala o que você sabe, menino. Então, o que eu sei é o seguinte, os herês são espíritos de crianças que viveram até os 8 anos mais ou menos, passaram para o mundo espiritual, mas porque eles carregam uma bagagem de várias vidas que os torna úteis para o propósito da Umbanda, que é trazer não só essa magia da alegria e da felicidade dentro do ambiente, para sintonizar as pessoas com essa energia mais elevada, mas também eles trazem o conhecimento do que fazer, quando fazer e como abrir o coração das pessoas para as coisas elevadas. Mas eu sei muito pouco, por isso que eu quero ouvir do senhor. Eu vou completar. Uhum. Tá?
existe um grupo que reencarna na Terra. Isso. Existe outros seres que não reencarnam na Terra. São espíritos puros e limpos, sábios e benditos. Nossa. Vêm em formato de crianças, por quê? Porque eles são os únicos que conseguem descer nos 7 níveis abaixo. A linha das crianças é a única linha que destrói qualquer magia negra, porque eles são puros e limpos e benditos. Nossa! Agora o senhor abriu o livro da verdade aí, ué. 7 níveis para baixo destrói tudo, igual o seu Zé. Que nem uma criança. Quando você pode estar encapetado, endiabrado. Você vê uma criança sorrindo, o que você faz? Não tem como ficar muito com ela e não sorrir. Então. Ó, a menina tem uma criancinha, que eu falo que é uma criancinha chata, chama Yariri. Enquanto os outros estão pulando, derrubando Guaraná um no outro, comendo bolo, fazendo aquela coisa arada que criança, Yariri tá quieto. Yariri fala muito pouco. E aí, quando abre a boca para falar, é uma verdade que todo mundo fica quieto. Até os outros seres ficam quietos para escutar Yariri. Ixi. E por que foi criado essa linha de criança? Obviamente, eles fazem todo esse trabalho que o senhor falou. Mas o que eles fazem que o Exu não faz? Ué, Exu não é da luz. O Exu tem que respeitar a lei. O Exu ele só faz pela lei. A criança não. A criança, por onde ela passa, ela planta, ela acontece, ela limpa. Ela não está subordinada a nada. Que legal. E esse Yariri é um menininho? Ele fala que é um menininho, ele fala que é um índiozinho. Ele fala assim, uma vez teve uma reunião aqui, e aí foi pedido que nós, os guardiões, pudéssemos proteger, ancorar aí o ciclo de proteção para os erês descerem aqui na Terra, né? E a Ariri chegou para mim, assim, a quilômetros de distâncias, né? Porque não dá para conceber uma força de um erê, um Exu, né? Dá para você fazer, para sentir a irradiação. Não é compatível? Não é compatível. Ele está muito mais elevado vibratoriamente. E a Ariri chegou para mim e falou, existe caminho do meio, guardião seus 7 encruzilhadas? Eita, e aí? Eu olhei para ele e falei, pois o povo da Terra acredita, eu também acredito que existe caminho do meio. O caminho do equilíbrio. E aí? Aí ele pegou com aqueles bracinhos pequenininhos, plasmou uma bola branca. Imagina uma bola branca aí na sua mão direita, moço. Tá. Aí ele plasmou na mão esquerda uma bola preta. Aí ele falou, novamente, guardião senhor 7 encruzilhadas, existe caminho do meio? Depois existe, porque o povo da Terra fala, eu acredito no equilíbrio. Eu luto pelo equilíbrio, eu falei. Posso lutar pela luz. Eu luto pelo equilíbrio dos opostos. Eu luto para que o ser humano traga o equilíbrio. Isso. Aí ele falou, junta as 2 bolas. Que cor que fica? A cor da sua capa. Cinza. Então ele falou assim, quem é da luz, e quem é das trevas, é das trevas. E quando as 2 polaridades se unificam, vem um terceiro caminho. Não existe o caminho do meio. Nossa, isso daí é uma coisa para refletir. Como é que o senhor recebeu essa mensagem? Aí eu falei para a menina depois dessa história, eu falei, minha filha é assim, ou você é alegre ou você é alegre.
Não existe meio alegre, meio triste, meio com raiva, meio com ódio. Ou é ou é. Ou é ser da luz ou ser das trevas. Nossa. E daí, como é que terminou essa conversa entre vocês dois? Eu fiquei, né? Você imagina como eu devo ter ficado arriado, né? Nossa. Porque eu luto por uma coisa que não existe. Ixi. E daí... Pelo que ele disse, não existe o equilíbrio do homem, né? Uhum. Então, mas daí... O homem, ele avança a todo momento para as duas polaridades. Ele não consegue ficar no meio. O meio seria, né? Ele silenciar essas duas forças que ficam gladiando nele, né? Então ele teria que ficar no caminho do meio, mas isso é impossível para o ser humano, né? Como é que vai ficar no caminho do meio? Nossa. O negócio está pipocando, está guerreando, você está lá. Tem bala para tudo quanto é parte, espada cai na sua cabeça, o teto na sua cabeça, você está... Não existe isso no ser humano. Ele é danado, por isso que eu nem gosto. Quando fala que ele vem para a Terra, eu já falei, lá vem coisa, lá vem mudança. Nossa. E será que tem jeito de eu conversar com esse garoto? Ah, você pergunta para a menina, porque ele não é da minha banda, não. Não é? Não é da minha banda. Eu vou perguntar, mas o senhor sabe que ele desce às vezes com um propósito só, né? Mas isso aqui é um propósito bom, não é? Ele veio, olha, dá para contar nos dedos quando eu fui chamado para fazer a proteção, junto com os outros guardiões. Nossa. Mas essa do caminho do meio, eu fiquei arriado, eu baixei minha espada, cobri minha capa e falei, olha, quando a luz vem com as verdades, não tem Exu que fique de pé. Eita. Então, o senhor, como que se refletiu no trabalho seu dali para frente? Aí que dá. Eu luto só para aquele que quer a causa da luz. Ah, porque o equilíbrio parece uma promessa meia boca, né? Tipo, fica em cima do muro. Que se você for pensar, realmente não tem como, né? Porque para você ter esse equilíbrio, os que pregam aí, tem que vir as tormentas. Ah, tá. Né? Tá. Mas dentro das tormentas vem o medo. O medo já é negativo. O medo já é negativo. Então, fica difícil, né? Que nem o povo lá do olho puxado. Eles pregam esse caminho do meio. Isso. Só que, na verdade, não é bem um caminho do meio, é uma fuga, né? Uma fuga. É uma fuga. Porque você sai com o seu mental de uma situação, né? Fica ali. Eu não posso falar essas coisas não, menino. Porque se eu chego lá embaixo, o povo tá falando que eu tô abrindo a cabeça do povo, o negócio não vai ser fácil. Melhor de mudar de assunto. Que isso, seu Sete? Mas aí o senhor tá no caminho do meio, ué. Gostei dessa, eu vou falar lá embaixo. Eu tô no caminho no meio. Ué, não é pra ter medo, vamos falar o que tem que falar, ué? Não, tô brincando, olha, então essa história do caminho do meio eu aprendi uma coisa com o senhor e com esse menininho, que a vida da gente é igual o rádio e sua captação de sintonia. Se você vira pra felicidade, pra luz, está na luz. Se vira pra tristeza, pras trevas, está nas trevas. E se fica no meio, fica aquela chiadeira. É isso, mas eu gostei. Vou falar isso lá embaixo. Hoje eu vou falar isso quando deixa eu descer. Já tem uma boa justificativa. Ah, é? Não é. E se você for pensar, o ser humano, ele tem essas duas polaridades. Quando ele só tem a luz, ele não é um ser humano. Todos os grandes mestres que se apresentaram na Terra, que encontraram essa luz, viraram santos. Nossa. Viraram grandes doutrinadores de massas. Claro. Então, se você for imaginar, o ser humano, ele precisa dessas duas polaridades. Tá. Agora, para quê? Para ocupar espaço. Nossa.
Agora, nós estamos aproximando ao fim da nossa conversa, que a menina falou para fazer um pouco mais curta hoje. Mas nós não vamos falar do livre-arbítrio? Ué, eu quero, se o senhor tiver disposto. Eu só vim aqui para falar disso. Então vamos, eu quero entrar nisso. Mas antes da gente entrar nisso, então, fale para mim uma coisa. O senhor, quando fala, vou falar disso lá embaixo, o senhor falou do cachorrinho? Que você estava sentado na taxinha, que fica chorando. Falou? Porque assim, cada vez que uma entidade vem para a Terra, tanto da luz como das trevas, tem depois como se fosse uma reunião, entendeu? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, tal pessoa não evoluiu, o homem está assim, o homem está desse jeito, né? Então a gente tem sempre essas conversas, é uma experiência muito gratificante, né? Nossa. Então, tanto as entidades da luz quanto para as entidades das trevas. Então, quando o senhor falou, vou usar isso como desculpa, é porque quer dizer que eu aprendi, é isso? O senhor falou e valeu a pena. Valeu a pena. Entendi. Então, ontem, no relatório do senhor, quem é que estava lá na mesa? Como assim? Tipo, vocês não sentam numa mesa redonda e discutem como é que foi? Não, aí tem todo o meu povo, E acima, como se fosse um soldado, tá? Ele tem vamos explicar, ele é do caminho do meio. Ele pode descer e subir até uma parte, subir até uma parte. Então ele só fica escutando. Posso falar, não? Ele só fica escutando e daí ele fala, bom, tá bom, vá. Não. Mas e a hora que ele não gosta de alguma coisa, ele faz uma cara feia? Não faz. A gente até já sabe, porque não se faz cara, se sente a energia queimando. Vocês sabem. A energia queimando. Energia que emana. E esse é um soldado? Como se fosse um soldado. Tá. Entendi. Mas não é nenhuma entidade da Umbanda, assim? Não. Pode tirar isso. Tá bom. Entendi. E aí essa reunião acontece... Presta atenção. Senhor. As divisões, vocês que colocam aqui na Terra, hein? Entendi. Claro. Porque a gente já viu o espírito de Preto Velho encaminhando gente para o culto dos evangélicos, porque aquela pessoa só conseguiria firmar mesmo ali que estava o remédio que ela precisava. Sim. Então vocês trabalham em uníssono, vocês trabalham juntos. Você sabe o que a gente faz com as igrejas evangélicas? Olha, o senhor pode falar isso? Pensa eu vou bem. falar, eu quero falar. Então fala. Mas estou lavando minhas mãos, hein? Sou Pilatos. Presta atenção. O que acontece, né? Dentro dessa religião sagrada, vamos começar assim a conversa. Faça, né? meu favor. Dessa religião sagrada. Alivia o peso. Sim, claro. Existe, né, nas trevas, alguns espíritos que não conseguem, mesmo que neutralizados, não conseguem evoluir. Então eles precisam da energia dos seres humanos. Para ficar um pouco mais mansos, digamos assim. Nossa. Então, hoje vai começar a reunião em tal lugar. E alguns médiuns, frequentadores da igreja evangélica, vão lá participar. Então, a gente solta a porteira, porque dentro da igreja evangélica, eles conseguem, né, serem domados. Entendi. Aí vai lá, fica tudo aqueles estremelique lá, né? Porque o médium também precisa se limpar, não é porque ele está lá dentro da igreja evangélica, porque ele não deixou de ser médium, ele é médium, né? Claro. É assim que acontece. Mas vamos falar assim, olha, eu estava aqui estudando o que o senhor falou no último diálogo. Então o senhor falou que é o seguinte, o livre-arbítrio, ele funciona mais ou menos assim. É um processo que começou faz muito tempo e hoje o que a gente vê é uma bolinha batendo na outra, mas que o movimento já começou faz tempo.
E daí parece que não existe o livre-arbítrio, mas ele existe, só porque é a avalanche que já está caindo, então tá todo mundo indo para baixo. Bom. Mais ou menos. Vai lá. Explique pra gente. Agora a menina entende, então ela não vai questionar. O livre-arbítrio é uma vontade livre, né? Para você escolher entre dois caminhos. Tá. Positivo e negativo. Tá. Pelo que dizem aí os religiosos, os filosóficos, né? Existe um causador da ação, aquele que causa a ação, né? Isso. Uhum. Só que quando se causa a ação, você fica mais preso ao erro. Não é verdade? Só que quando você faz algo errado, você sabe a lição. Você está fazendo errado. É como se, vamos tentar imaginar como eu coloquei para a menina assim. Eu falei assim para ela entender, porque ela só entende quando é muito novo. Todos vocês são computadores com um programa para serem felizes. Todos vocês. Só que quando vocês reencarnam na Terra, vocês recebem um vírus para sabotar esse programa. O antivírus seria a evolução que vocês teriam que ter dentro dessa consciência espiritual. E o que é esse vírus? É o sistema, são as sequelas que vocês recebem paternas, são os processos da linha ancestral que vocês têm, é o meio em qual vocês vivem. Todo mundo, tanto os poderosos quanto os pobres, todos da Terra, todos têm o vírus para sabotar o que é para vocês fazerem dentro dessa caminhada aí para a felicidade. Existe, presta bem atenção, se não houvesse livre-arbítrio, todo mundo gostaria de ter, por exemplo, dinheiro. Por que vocês não acertam? Porque todo mundo erra. Por que não tem um caminho da solução? Isto quer dizer que o homem não é a única causa originadora da ação. Porque o livre-arbítrio é muito pesado para vocês. Ninguém acerta nesse mundo. Eita. Ninguém faz a coisa certa. Se vocês têm que vir desse ponto de 1 a 10, todos vêm para conseguir o 10, o que acontece nesse meio desse caminho aí? Já pensou se todo mundo acertar, chegar no 10, não vai ter mais karma, não vai ter mais entidades para trabalhar em prol de vocês, não vai ter mais os Exu, porque os Exu vão trabalhar no quê, se vocês acertaram tudo? Nossa. Entendi. Então, no caso, o livre-arbítrio é essa... São 2 palavras que inventaram para vocês acreditar. Pronto. 2 palavras que inventaram para acreditarmos. Então, voltando então à ideia de que seria então essa influência do ego dizendo que somos o que não somos e precisamos do que no fundo, na verdade, não precisamos, que é ser o centro das atenções. Existe uma ação em cima de vocês, além do vírus, que faz com que vocês não consigam chegar no 10. Entendi. E daí a necessidade... das religiões. Porque as religiões, elas, né, trazem esse porto seguro, digamos assim, né? Esse remédio para vocês suportarem as deficiências da vida. Tá. É um plano. É um plano. Um plano? É um plano. Seu Sete... Precisa existir tudo. Para existir tudo, tem que ter o erro.
A gente tem no livro dos Espíritos, lá na pergunta 120, esse dizer, essa pergunta para os Espíritos da Luz. Ó, todos os Espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Daí eles diziam assim, pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Então, olha lá, você já está rindo. Porque é da ignorância que a gente faz o mal acompanhado pelas pessoas que estão ao nosso redor e com o condicionamento do lugar do momento da encarnação. Uhum. Não resistimos quando nos expomos a essas energias. Jesus Cristo foi ignorante, então, né? Por quê? Porque ele teve que passar pelo mal dos homens, então ele foi bem ignorante, né? Nossa. Aí que tá. Dentro dos conhecimentos codificados do livro que você está lendo, houve uma grande divisão, né? Por quê? Kardec ele teve que explicar, né? Ele teve que explicar algumas coisas errôneas que existiam, né? Na época, né? Então, os espíritos estavam querendo chamar atenção. Então, houve, né, essa permissão, né, da luz para que houvesse essas explicações através dos espíritos, que os espíritos estavam fazendo, vira a cadeira, bota para cá e bota, não sei o quê, né? Então tinha que haver essa explicação. E foi a forma que a luz trouxe, né, através das mensagens codificadas, para que o homem pudesse entender que existe, além dele, algo além. Mas é o que nem eu te falei, os conhecimentos não podem ser hermeticamente fechados. Não tem como você botar todo um conhecimento dentro de um livro, né? Não tem. Não tem como. Tá certo. E tudo traz a mudança, não é a mudança, tudo traz como é que vocês dizem? Do homem, a manipulação do homem, né? Uhum. Tá. Então, ninguém tem livre-arbítrio, todos somos resultados das ações passadas. É claro. Uhum. Só que a sociedade religiosa, espiritual, acredita que existem, que essas ações, né, que vocês dizem, do erro, são determinadas por uma força do mal. Mas isso é uma... Bom, não vou falar. Isso uma dúvida... Não vou usar outra palavra. Isso é meio que contraditório. Porque se as ações são determinadas por uma força do mal para que vocês possam errar o tempo inteiro, aonde está o Pai diante de tudo isso? E se existe uma força do mal, é que o planeta, então, está, desculpa a expressão, ferrado. Eita. Porque só está sendo usada a força do mal. Porque os homens erram o tempo inteiro. Então, quem está ganhando essa guerra? O bem ou o mal? O mal. Agora, como se conserta tudo isso? Como vocês conseguem ir até o ponto 10? Como vocês conseguem sabotar esse vírus, né? Trazer esse antivírus para esse computador que vocês são? Já sabe que não existe caminho do meio. Então, sai dessa ilusão. Eu vou sair mesmo. Sabe, o Martin Luther King falou que me preocupa é o silêncio dos bons. Deve ter virado... Deixa eu pegar o charuto aqui. Pega aí. Então tá. Se não podemos falar do caminho do meio, que é o equilíbrio individual, apesar de deve ser uma ferramenta muito importante, devemos pensar que, como diz o Espírito... Então, mas eu quero saber, como é que vocês conseguem bloquear esse vírus e bloquear também essa ação, tá? Que não tem nada a ver com os vírus que você pega da sua vida, né? Como é que você faz para você chegar no caminho 10, que não tem caminho do meio? Para você ir para esse caminho da felicidade. Então, eu usaria a frase fora da caridade não há salvação e definiria a caridade como BIP. Benevolência, indulgência e perdão. Agora... Caridade? A caridade feita dessa forma, tipo, você é benevolente para com as pessoas, indulgente para com as imperfeições alheias e você perdoa. No fundo, você não está fazendo nada para ninguém, mas está fazendo para si. E o homem tem capacidade de perdoar?
No entendimento dele, sim. De vocês, acho que não. Ah, bom. Ah, E que caridade? Me explica assim, caridade. Ficar caridade. trabalhando. Benevolência. Olha, benevolência é querer bem as outras pessoas do fundo do coração. Ah, vocês conseguem fazer isso. Olha, uma porcentagem, vá, dá um desconto aí. Então já entrou vírus. Sai um pouco dos conhecimentos que você leu. Olha lá. Você precisa, como chegar ao número 10 da vida. Então, como? Esquece um pouco Deus nessa parte. Esqueço. Tá? Você está aqui, você vive ao seu redor, em um mundo, esse mundo está dentro de um universo infinito. Você recebe energias do sistema, você recebe processos do pai, da mãe, da família, do sistema e tudo mais aí. A única forma que você tem que implantar para chegar nesse 10 é através de um movimento diário. Como é esse movimento diário? Você não pode se fechar só num caminho. Um exemplo. Vamos colocar exemplo que você não entendeu ainda. Vai lá. Vamos dizer que você esteja fazendo esse trabalho. Ponto. Isso. Você não pode ficar 24 horas do seu dia só implantado nesse projeto. Você tem que começar a fazer outras coisas para que o universo não traga uma sabotagem aí para você. Então você vai ter que estudar, você vai ter que compartilhar com outras pessoas, você vai ter que se relacionar com pessoas, você vai ter que se relacionar com seu pai, com a sua mãe, com seu tio, com o cachorro, com o periquito. Você vai ter que fazer hoje diferente do amanhã e assim sucessivamente. Nesse formato espiral você consegue evoluir. Entendi. Mesmo dentro dessas duas dualidades, positiva e negativa. Quando você faz um dia igual ao outro, você é sabotado pelo universo. E não consegue ter as experiências da vida. Dentro da limitação da vida, vocês vivem muito pouco. Vocês não conseguem trazer o que é necessário como experiência da vida. Que nem todos os grandes que passaram pela Terra e encontraram a luz, ele teve esse exercício diário na vida dele. Ele começou a ver a vida através de um outro polo, um outro formato. Buda fez isso. É um exercício de libertação do apego. Justamente. E existe um foco principal. Bom, eu vou trabalhar 30 dias para, um exemplo, né? Claro. Para escrever um livro. Só que a partir daí, antes desses 30 dias, você vai ter que ter experiências para você trazer informações do seu arquivo mental para fazer esse livro. Então você não pode ficar fechado dentro de uma sala olhando para o teto, achando que vai cair, porque não vai cair. Você vai ter que passar pelas experiências da vida. Porque através dos relacionamentos, através das conversas, através do que você fala aqui, encontra ali, você vai se enchendo de informações e percebendo o que é certo e errado e vai separando o joio do trigo. Aí não tem como ser feliz. Porque você vai passar por tanta experiência e falar... Aí você vai falar, eu sou feliz realmente. Porque isso que me basta, isso aqui não me serve. Entendi. E se você, é que nem, veio um povo aqui falar comigo um dia desses, uma senhora já de idade avançada, que trabalha espiritualmente da Umbanda, tá muitos processos no físico, ela falou, olha, seu Sérgio, eu não sei o que eu fiz de errado. Porque eu trabalhei a minha vida inteira, eu doei a minha energia, fiz por caridade. Pode falar, moça? Ela falou, eu não sei o que eu fiz de errado, porque daí cortou. Eu não sei o que fiz errado, porque eu estou com processos pesados. E eu já fui no médico e nada está acontecendo. Então eu sei que isso é espiritual. Eu sempre trabalhei pela Umbanda,
eu sempre doei minha energia, eu sempre fiz certo, todos os firmamentos, sempre ajudei as pessoas por caridade, nunca julguei as pessoas que vieram até mim. O que eu fiz de errado? Ah lá. Eu virei para ela e falei, você usou o tempo inteiro para os outros, esqueceu de usar o tempo da sua vida para você. Nossa. É perigoso, hein? Aí, diante disso, ela, nessa idade dela, ela não vai entender. Porque na idade dela, o negócio é fazer caridade. Só que eu falei para ela, minha filha, você não tem nem uma moeda para comprar o remédio para curar o que você tem aí no estômago. É. E aí? Então, cadê isso? Que caridade é essa? Ixi. Você acha que agora os seus orixás vão descer aqui na terra e te dar um baú cheio de moeda? Uma, porque não é nem do caminho deles. O caminho do orixá não é trazer dinheiro. Então, você ficou praticamente 40 anos da sua vida servindo a luz, como você disse, e perdeu a sua vida. Ocupou espaço. Nossa. Foi útil. Ela foi útil para os outros. Tá tão útil que tá sozinha. Porque, na verdade, Jesus pediu para amar o próximo como a si mesmo, né? Bom questionamento. Por isso que eu gosto de conversar com você, que você é muito inteligente. Eu agradeço. Eu também gosto muito de falar com o senhor. Inclusive, eu quero saber isso daí depois, quando o senhor tiver tempo. Como é que é o procedimento para um Exu que às vezes simpatiza com a gente para trabalhar com a gente? Tem que pedir permissão para o seu Tiriri? Como assim? Entendi. De repente estou falando com um Exu que nem o senhor, assim, que me agrada, é uma pessoa muito agradável, e a pessoa, o próprio Exu fala, de repente eu gostaria de trabalhar com você. Eu consigo abrir o caminho da mediunidade, pá. Daí, qual que é o processo do lado do mundo do Exu para ele trabalhar comigo? Ele tem que pedir licença para o Exu Tiriri, no caso? Para trabalhar incorporado? Não, você não pode. Não pode? Não pode. Então, se um dia eu falar com o Exu... Cada um tem o seu. Claro. E eu estou feliz com o meu. Eu só quero dizer se existe um processo. Não existe, então. Não existe. Isso já vem implantado nos seus símbolos. Ai, que legal. Tá bom, então. Então, ó, voltando ao assunto. Amar ao próximo como a si mesmo. Daí ele já está pedindo, olha, como é que você se ame para você dar esse amor. Se ame para você dar esse amor. Então, seja a água corrente, não a água empoçada. Justamente. Na corrente tem a vida, tem os peixes. Dai a água que você já bebeu e sentiu um gosto para o outro. Dai a água. Não, mas peraí. Bebeu, já matou sua sede, agora dá para o outro. Entendi. Tá. Tá. Que nem aquele povo que vai lá dar comida para os mendigos na rua, aí chega, fez aquele serviço maravilhoso pela luz benevolente, humilde, alimenta todos os mendigos da rua. Aí chega em casa, a filha fala assim, mãe, faz esquenta meu arroz. Aí já fala aquelas coisas. É a mesma coisa. Nossa. Faça a lição. Entendi. E como resultado disso, então, surge o exemplo que eu falei, que é você, então, bebendo a água também, não ficando aquela pessoa sedenta. Porque é assim, né? Os outros dizem, eu amo minha família inteira e ninguém me ama. Mas, claro, ninguém nem você se ama. Então, como é que vai falar? Que nem essa senhora, só tinha que ficar doente mesmo. Só tinha que pegar os quiumbas por conta disso, né? Agora, tem uma coisa que eu gostaria, seu Sete, que as pessoas que nos ouçam entendessem também. Porque quando houve preconceito para com a religião da Umbanda, eles ficam tristes. Mas se os filhos da Umbanda amarem a Umbanda, isso seria suficiente. Mas aí existe o preconceito, porque quando você chega com uma pessoa e fala, qual é a sua religião? Ela vai falar que ela é espírita, ela não vai falar que ela é umbandista. Mas é lamentável, eu falo. Então já tem um preconceito muito grande, né? E aí,
dentro da Umbanda, né, e dentro do Candomblé, são as únicas religiões que falam mesmo do mal. Existe o mal, existe as trevas, e a gente pode evoluir conhecendo as trevas diárias do ser humano. Só que não, né, nas outras religiões isso é do mal, eu não gosto disso, né? O povo vem aqui, é Umbanda? Não, é descarrego. Não. Eu falei com um arabô, eu falei, olha, a pessoa vai dizer que estava incorporada, que estava psicofonando. Ele falou, ai, que bonita essa palavra, psicofonando. Tá macumbando mesmo. Mas é claro, tá fazendo as mandingas. Isso é muito bom. Não, mas o que eu quis dizer é o seguinte, o preconceito alheio não devia ferir aquele que se ama. É claro que não. Não é assim que os espíritos preferem ver os filhos da Umbanda como amigos da Umbanda, aqueles que amam a Umbanda mais que tudo, no ponto de o outro criticar e dizer, olha, deixa ele não conhece, nós que conhecemos, não vamos ficar tristes, porque a Umbanda é paz e amor. A Umbanda tinha que ter, que nem o povo, ser todo mundo irmão de fé, né, irmão? Tem todo um ser irmão. E não existe, né? Quando começa a vir as entidades, aí começa a vir, sabe, aquele egocentrismo, achar que aquele é melhor que aquele, porque aquele recebe aquele, que nem se dá e falar que seus 7 auxiliares, olha, Tá, então. Exus mais valorosos. Ué, quanto maior o Exu que você tem, maior a responsabilidade e humildade que você deve ter, né? Uhum. Porque eles são sensíveis a essa oscilação. Uhum. Não são? Vocês não são sensíveis? A hora que o ego começa a inflar, vocês sentem de longe. Mas também não afeta não, porque eu vou polarizar mais negativo para acordar para a vida. Porque eu não sou luz. Já que não existe caminho do meio, já que não existe, vamos polarizar então o negativo. Eita. Vamos terminando essa conversa, meu filho? Vamos, né? Sim, senhor. Olha, eu quero agradecer bastante uma palavra final, ouvir uma palavra final aí do senhor. Eu queria que vocês entendessem que tudo é hierarquia, né? Quando eu falei do sol, né? Eu falei do meu trono, tudo é uma hierarquia. Só que assim, a hierarquia no plano físico, ela é estática. Ela é estática. Existem os poderosos e aqueles que não são poderosos. O mendigo, ele pode virar rei na terra? Não. Porque o passado desse mendigo vai o condenar. Só que o mendigo pode se tornar, presta bem atenção, um grande sábio? Sim. Porque através de uma nova consciência, ele vai subir os degraus. E aí vai entrar num patamar mais elevado e sentar no trono do rei. Entendi. Sem conhecimento, meu filho, não existe consciência. Porque aí ele fica subjugado ao degrau da hierarquia em qual ele vive. Como se encontrar essa felicidade, o 10 que eu falei para você? Através da consciência. Então tem que se movimentar. Tem que fazer coisas diferentes. Tem que experimentar a vida. Por que vocês estão aqui nesse polo da vida? Experimentem. Vocês não vêm só partir para preencher espaço, não. Vocês vêm para fazer coisas diferentes que seus pais não fizeram, que seus pais não tiveram oportunidade para fazer. Isso que nós estamos fazendo aqui, essa coisa maravilhosa que vocês inventaram, usar sabiamente, né? Não se refugiar só nisso, né? Tem pessoas que ficam só refugiadas nessa máquina aqui. Experimentar a vida de uma forma muito mais elevada. Eu deixo minhas palavras aqui, eu agradeço humildemente as forças que estão acima da sua cabeça, agradeço humildemente as forças que estão assentadas à sua direita, com respeito eu agradeço as suas forças que estão assentadas à sua esquerda, e faço a minha retirada, e num momento oportuno voltamos à nossa conversação. Seu Sete, eu acabei de, inclusive pediram, e eu quero falar isso para o senhor. Por que você não fala um dia para um Exu desse, a hora que ele terminar, falar o tchau dele e tudo, peça a ele para contar uma
uma história que aconteceu real com ele. Então eu vou pedir, se o senhor quiser, de repente o senhor já falar, não, mas o relógio está tocando, eu preciso ir agora mesmo, eu caminho do meio, daí o senhor pode ir, mas qualquer coisa, será que o senhor podia contar pra gente uma interação que o senhor teve, de repente há muito tempo, sei lá, com o seu Tiriri que trabalha comigo? Ah, você vai falar, um dia ele veio no meu reinado e tomamos um café. Ou então, um dia fomos trabalhar para libertar fulano de tal. O senhor não conta uma história pra gente dessa? Ah, podemos contar sim. Olha lá. Há muito tempo atrás, nessa atual reencarnação de vocês, foi pedido lá para o povo lá de cima fazer não só um resgate. A gente precisava proteger um ser novo que vinha à Terra. E esse ser novo, ele teria, né, pelo que foi dito pela luz, porque a gente nunca sabe nada, porque a gente é envolvido pelas conversas da luz, né? A gente nunca sabe nada. Ele teria uma capacidade intelectual e espiritual elevadíssima. Só que ele estava sendo vigiado também por um grande mago trevoso. Nossa. Então, quando ele fosse reencarnar na Terra, ele estava sendo vigiado por esse mago trevoso. Então, seu Exu Tiriri se apresentou na minha vibração e pediu a minha ajuda. Né? Como eu trago a espada sagrada, a vibração de Oxalá, eu teria que ajudá-lo, porque a luz pediu, tudo pela lei, né? Claro. Ajudar a proteção desse ser que estava reencarnando na Terra. Então foi feita essa proteção e, por um tempo, eu fiquei na vibração dessa criança e depois eu me ausentei porque ele era um ser outorgado e ele iria ficar sob a proteção do Exu Tiriri. Você vê que é tudo muito certinho, né? Não é essa bagunça que vocês imaginam. Graças a Deus. Olha que bonito. Tá bom então, seu Sete. Assim, já vamos acostumando o senhor para sempre contar essas histórias elas nos ajudam bastante a entender a beleza do trabalho de um Exu e a importância. Mas não é fácil não. Quem disse que era fácil? Ainda mais que não existe caminho do meio. Agradeço a oportunidade, salve suas forças. Obrigado. Tchau. Até logo. Laranjo! Salve seus 7 encruzilhadas! Era madrugada, quando uma gargalhada na encruza ecoou.